Olá! Dando continuidade ao estudo dos Salmos aqui no Teodidatas, agora é o momento de nós estudarmos o Salmo 23, o tão querido Salmo 23. Em alguns momentos, para alguns salmos, eu tive que usar de um pouco de criatividade para dar o título para o estudo. Esse aqui não foi muito difícil. O título desse estudo é simplesmente O Senhor é o meu pastor. Não tinha como ser diferente num salmo como esse, num salmo tão conhecido, num salmo tão querido. Se você, então, agora quiser pausar o vídeo e pegar a sua Bíblia, ou, se você preferir, abrir o box de descrição e acompanhar a leitura, agora nós vamos fazer a leitura do Salmo 23. Só com uma ressalva, neste salmo eu não fiz a subdivisão do próprio salmo, do próprio texto bíblico, com subtítulos, aqueles subtítulos que eu normalmente tenho dado no estudo dos salmos. Seja porque esse salmo ele é muito curto, são apenas 6 versos, seja porque não me fez muito sentido, não me pareceu fazer muito sentido fazer isso, porque eu praticamente iria colocar um subtítulo em cima de cada versículo, então não iria funcionar muito bem. E Davi fez um arranjo aqui um tanto interessante. As coisas elas estão todas muito conectadas, mas elas não parecem seguir exatamente um arranjo lógico aqui na sequência, e eu vou mostrar isso quando eu comentar daí mais especificamente a partir do verso 2, porque o verso 1 talvez seja o mais significativo e sobre ele nós vamos precisar dedicar um pouquinho mais de atenção. Mas vamos lá então, vamos para a leitura do Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse é o salmo mais querido de toda a Bíblia. Segundo Spurgeon, é a pérola dos salmos. Charles Spurgeon, no seu conhecido comentário sobre os salmos, o Tesouro de Davi, chama o Salmo 23 de a pérola dos salmos. O Gabriel, na semana passada, comentando o vídeo sobre o Salmo 22, disse que não estava bem ansioso, estava aguardando, estava com uma boa expectativa para o estudo do Salmo 23. Então, este vídeo aqui é dedicado especialmente a você, Gabriel. Muito obrigado, inclusive, por estar sempre participando de forma muito ativa aqui no Teodidatas. Uma observação bem singela a partir dessa constatação aí do Spurgeon, de que se trata da pérola dos salmos, ou a partir da constatação de que é o salmo mais querido de toda a Bíblia, melhor. O Salmo 23 é para o livro dos Salmos aquilo que João 3,16 é para toda a Bíblia. O versículo mais conhecido, o versículo mais citado, o versículo mais amado da Bíblia é João 3,16, e o Salmo 23 é o salmo mais conhecido, o salmo mais citado, o salmo mais amado do livro dos Salmos. Então, com essa analogia, nós podemos iniciar. E vamos iniciar a partir da afirmação de que o Senhor é o bom pastor. Estou acrescentando um adjetivo aqui, e veja, propositalmente eu omiti nesse primeiro momento o pronome possessivo. O Senhor é o bom pastor. Mas na verdade, nós não temos aqui apenas a afirmação de que o Senhor é o bom pastor, nós temos a afirmação de que o Senhor é o meu bom pastor. Existe um pronome possessivo aqui, e isso é muito importante. No final dessa porção aqui, no final dessa sessão, eu vou enfatizar bastante isso. Mas antes, vamos apenas notar o arranjo inspirado pelo Espírito Santo dos salmos aqui, em especial a sequência do Salmo 22 e do Salmo 23. Veja que o Salmo 23, o Salmo do cuidado do bom pastor, ele vem logo após o Salmo 22, que é o Salmo da cruz. Então, Jesus apenas é o pastor, Jesus apenas é o bom pastor. Eu apenas posso chamar Jesus de o meu bom pastor, de o meu pastor,
porque ele morreu na cruz, sofreu sobre a cruz, morreu e ressuscitou. A ligação com o Salmo 22 é muito evidente. E aqui, no pronome possessivo meu, nós precisamos inclusive perceber a identificação com a cruz de Cristo. O princípio da dupla identificação da cruz de Cristo, que eu já tenho trabalhado em outros vídeos aqui no canal, em especial no vídeo de Gálatas 2. Mas eu vou falar um pouquinho mais dessa questão de identidade, de identificação, de apropriação no final dessa parte aqui, como eu mencionei, dessa porção do estudo. Agora, eu preciso apenas lembrar de João 10:11. Provavelmente a conexão já tenha sido feita de forma bem automática, de forma bem intuitiva aí na sua mente. Jesus é o bom pastor porque ele dá a vida pelas ovelhas. De novo, João 10:11. E a partir daí, nós podemos pensar neste salmo inteiro em paralelo com João 10. Então, já pensando nessa relação de identidade, de identificação, de apropriação, já colocando os olhos no pronome possessivo, meu, o Senhor é o meu pastor, vamos lembrar algumas coisas que Jesus afirma lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Ele afirma que o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, ele também conhece as ovelhas pelo nome. As ovelhas dele reconhecem a sua voz. Isso tem a ver, claro, com a disputa que estava havendo ali dos judeus para com Cristo, e aí ele estava afirmando que se eles fossem ovelhas do seu rebanho, eles ouviriam a sua voz, eles reconheceriam a sua voz, e ele também conhece todos aqueles que são seus, todos aqueles a quem o Pai lhe deu. Então nós temos aí algumas outras afirmações em João 10, como a afirmação que o pastor leva as ovelhas para fora. Aí nós temos uma alusão no contexto bem evidente aos judeus que seriam expulsos da sinagoga por seguirem a Cristo. Isso acontece lá no capítulo 9, no episódio do cego que foi curado e da sua família. Eles foram expulsos da sinagoga simplesmente porque afirmaram que foi Jesus quem fez aquilo. Na verdade, a família foi expulsa de carona com o cego, né? E nós temos também ali no capítulo 10 a afirmação de que há ovelhas que não são daquele aprisco. Aquele aprisco do qual Jesus estava falando era o Israel étnico. Essas ovelhas que não são do aprisco são os gentios. E aí então, levando para fora daquele aprisco para encontrar pastagem, a alusão ao alimento, e aí aqui já tem uma alusão bem direta à sequência do Salmo 23, Jesus vai então reunir aquelas ovelhas do aprisco do Israel étnico com as ovelhas de outro aprisco, os gentios, e aí haverá um só rebanho e um só pastor. Note que existe um aspecto coletivo nessa alusão ao rebanho, o Israel étnico, os gentios. Existe um aspecto coletivo, claro, a igreja é um corpo, o corpo de Cristo, um corpo coletivo. O rebanho, ele tem esse caráter coletivo, mas o Salmo 23, ele faz uma alusão muito clara a uma relação de pertencimento individual. E aqui eu enfatizo aquilo que eu já vinha mencionando no começo do estudo. Há uma relação de pertencimento pessoal entre o crente, entre a ovelha do seu rebanho e o Senhor. Jesus não é apenas um pastor, e ele também não é apenas o nosso pastor, mas Jesus é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E esse relacionamento que só é possível a partir da dupla identificação da cruz de Cristo. Jesus se identificou comigo na cruz e eu me identifico com ele na sua cruz. Tenho sido crucificado juntamente com Cristo e vivo agora não mais eu, mas Cristo vive em mim, e o que vivo agora em carne vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Eu de maneira nenhuma me orgulhe, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo tem sido crucificado para mim e eu também para o mundo. Gálatas 6,14. Então há essa dupla identificação com Cristo na sua cruz, e ao passarmos pelos sofrimentos, passarmos pelas aflições, assim como Cristo também passou,
buscando a Cristo, sendo guardados por Cristo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, recebemos também a vida de Cristo. A vida de Cristo é comunicada para nós em meio às angústias e às tribulações presentes, mas também receberemos a ressurreição com Cristo. Nosso corpo será ressurreto, porque já somos ressurretos em espírito com Ele. Nosso espírito já foi vivificado, Ele nos vivifica em meio às tribulações, e no futuro, na era vindoura, nossos corpos ressuscitarão com Ele quando passarmos pela morte, ou após termos passado pela morte. E tudo isso é importante porque isso tem uma conexão muito direta com o Salmo. Mas a segunda parte do verso 1 prossegue para dizer que o Senhor é o meu pastor e agora nada me faltará. Essa conclusão, nada me faltará, é uma consequência da primeira afirmação. Ou seja, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Existem traduções que colocam a expressão lá no hebraico, traduzem para a língua vernácula, isso no inglês você percebe bastante, mas no português também. Algumas traduções colocam assim: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. A King James, se eu não me engano, ela traduz assim: The Lord is my shepherd, I shall not want. Quer dizer, o Senhor é meu pastor, eu não desejarei. Eu não tenho a ideia é que eu não tenho desejos além daqueles que são dirigidos ao meu pastor. De nada tenho falta, nada me faltará, é uma consequência da afirmação inicial. É uma consequência do senso de pertencimento ao bom pastor, que é Cristo. Na medida em que a nossa suficiência estiver em Cristo, nós não teremos necessidade de mais nada. E veja só, você não tem necessidade de mais nada nem mesmo para glorificar a Deus, porque a Bíblia nos ensina que Deus é glorificado em meio às nossas provações, Deus é glorificado em meio às nossas tribulações. Por exemplo, você encontra esse argumento presente de forma muito clara em 2 Coríntios 12. Então você não tem necessidade de nada nem mesmo para glorificar a Deus, porque Deus é glorificado em meio às suas tribulações, em meio às suas provações. Então, nós não devemos entender que porque o Senhor é o nosso pastor, Ele vai nos dar tudo aquilo que queremos, que desejamos. Não, Ele vai nos dar vida eterna e com a vida eterna Ele nos suprirá de tudo aquilo que necessitamos. A principal perspectiva é a capacitação espiritual, mas é claro que Ele não nos desamparará, não nos deixará desamparados materialmente. E quaisquer que sejam as circunstâncias, como o nosso desejo está para Ele, nós vamos estar felizes em qualquer situação. Aqui também não tem como não lembrar daquela sequência de Filipenses 4, 12 e 13. Normalmente as pessoas tendem a citar Filipenses 4, 13 de forma isolada, como se fosse uma afirmação de um empoderamento, para usar uma expressão que está na moda, como se fosse uma expressão de empoderamento do cristão por causa de Cristo, como se o cristão tivesse, entre aspas, superpoderes por causa de Cristo, e obviamente essa não é a intenção, essa não é a afirmação tida em seu contexto. Filipenses 4,13 vem após Filipenses 4,12, e Filipenses 4,13 é uma consequência da afirmação anterior, assim como o nada me faltará é uma consequência do Senhor é o meu pastor, no Salmo 23. Então, para mostrar bem isso, para não esquecermos do contexto, eu vou fazer a leitura, vou inverter, vou ler primeiro Filipenses 4,13, vou botar 2 pontos e aí vou ler Filipenses 4,12, tá? Só para a gente não esquecer como as coisas estão conectadas. Às vezes esse exercício ele ajuda quando a gente está fazendo a exegese, a interpretação da Bíblia. Então, Filipenses 4,13, um verso bem conhecido, um verso que está bem conectado ao Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, 2 pontos. O que é que eu tudo posso naquele que me fortalece? O que é que Paulo afirmou que podia naquele que lhe fortalece? Tudo posso naquele que me fortalece, 2 pontos. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência,
tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Lembrando lá de Romanos 8, aquela afirmação, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, somos mais do que vencedores do que? Em todas aquelas circunstâncias que Paulo está trabalhando também, em sermos entregues à morte todos os dias como ovelhas para o matadouro, passando por tribulação, passando por angústia. Nessas coisas somos mais do que vencedores e nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, Então, esse é o contexto no qual o Salmo 23 se coloca, nessa alusão, nessa conexão com João 10, nessa conexão com Filipenses 4, nessa conexão com Romanos 8, sempre com essa perspectiva. E aí nós temos o cuidado do pastor. Agora eu vou passar de forma mais panorâmica pelos demais versos. No verso 2, primeira parte, nós temos a afirmação que o pastor alimenta as ovelhas, né? Leva para pastos verdejantes para as ovelhas pastarem. Ele nos alimenta com a sua palavra. Nós somos alimentados pela palavra de Cristo. No verso 3b, então, alimento, por isso que eu falei que não tem, que a sequência até ela está um pouquinho, não segue exatamente uma sequência lógica, ó, porque ele primeiro alimenta, né, depois ele leva para um reto caminho. A segunda parte do verso 3, ele conduz pelo um reto caminho, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E no verso 2, na segunda parte, nós encontramos o pastor conduzindo as suas ovelhas para águas de descanso. Se alimentaram, caminharam, foram levadas no fim da jornada para águas de descanso. Veja que só existe descanso se há um trabalho prévio, né? As ovelhas precisaram seguir o seu trilho do dia, o seu rumo do dia, para poderem ser levadas ao descanso. Então o Senhor nos alimenta, Ele nos guarda, que é o contexto do Salmo, mas Ele também nos faz trabalhar com Ele, trabalhar para Ele. O descanso pressupõe trabalho. E essa água de descanso, verso 2, parte final, e verso 3, essa água de descanso, obviamente, ela é um símbolo do Espírito Santo. Ele nos alimenta com a sua palavra e Ele nos dá de beber do seu Espírito. E aí nós temos na primeira parte do verso 4, o vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa passagem aqui é uma alusão da passagem do cristão pela própria morte. Agora veja só que interessante. Então Deus nos cuida durante toda a nossa vida e Deus também está conosco, Cristo também está conosco quando passarmos pelo vale da sombra da morte, quando passarmos pela morte. Então o Salmo ele trata de tudo, trata do cuidado em vida, mas trata também da esperança vindoura. E muitas vezes nós esquecemos disso. As pessoas tendem a imaginar o vale da sombra da morte como uma circunstância de muita angústia, mas o vale da sombra da morte aqui é a própria morte. E o interessante nós notarmos é que Davi não fala do vale da morte, mas ele fala do vale da sombra da morte, ou seja, quando passamos pela morte, a morte apenas projeta sobre nós a sua sombra. Por quê? Porque aqui há uma clara alusão à ressurreição do crente com Cristo. E, de novo, a conexão com o Salmo 22, a conexão com os salmos anteriores, né, o Salmo 20, o Salmo 21, da batalha e da vitória na batalha, Salmo 16, Salmo 18, todos esses têm sido trabalhados aqui na sequência. Essa conexão ela é muito evidente. Então a morte ela apenas projeta sobre nós a sua sombra, porque nós ressuscitaremos com Cristo. Passar pelo vale da sombra da morte e não temer. Ou seja, o cristão não teme diante da morte porque ele sabe quem é o seu Senhor. Mas nesse caminho, agora o verso 4, segunda parte, no verso 4b, no caminho até lá, estamos seguros e somos protegidos. A vara e o cajado, o bordão e o cajado demonstram a segurança e a proteção durante o caminho da vida, mas também podem prover
consolo diante da morte, né? Fala que o bordão e o cajado consolam. Então você pode entender esse consolo como uma alusão ao consolo diante da morte. Mas de forma mais específica, pensando no caminhar do cristão com o seu pastor, o bordão faz alusão à proteção. O bordão era o instrumento que o pastor utilizava para afugentar os animais ferozes, né, para afugentar os inimigos. Então o bordão faz alusão à proteção. E o cajado é um instrumento de correção e resgate, né? O pastor usava o cajado para puxar a ovelhinha que estava se desgarrando. O pastor usava o cajado, inclusive, para resgatar a ovelha, por exemplo, se ela caísse num buraco ou numa cova, enfim. Então, o bordão é um instrumento de proteção e o cajado é um instrumento de correção e de resgate. Então, a segurança e a proteção manifestadas aí no bordão e no cajado. Mas não só isso, o pastor também, o bom pastor, prepara uma mesa na presença dos adversários. É muito interessante isso, Davi colocar isso, né? Davi aqui provavelmente estava pensando a partir da vitória que ele tinha diante dos seus adversários, ao contrário do que muitos imaginam. Este salmo provavelmente não foi escrito quando Davi era um pastorzinho lá cuidando das ovelhas, mas esse salmo tenha sido escrito já numa idade mais avançada, em que Davi estava fazendo memória da sua vida, das suas conquistas, e lembrando da sua experiência como pastor, comparando e projetando, sim, a sua experiência como uma ovelha do rebanho de Yahvé, do rebanho de Deus o Senhor. E aí aqui a mesa, ela é um sinal de exaltação de Davi contra os adversários, porque se o Senhor prepara uma mesa na presença dos adversários, significa que ele está honrando Davi, e ele está honrando aquele que é identificado com Davi a partir da aplicação do Salmo. Então a mesa é um lugar de exaltação, mas a mesa também é um local de reconciliação. Porque se você vai sentar para fazer uma refeição em conjunto, você está sendo reconciliado, isso pressupõe a reconciliação com os seus adversários. Então, se nós fizermos uma aplicação aqui, uma projeção para o Novo Testamento, a ideia de orar pelos adversários, orar pelos inimigos, orar por aqueles que fazem o mal, amar os inimigos, fazer o bem para aquele que te faz o mal, isso aqui está presente nessa ideia da mesa aqui no Salmo 23. Na segunda parte do verso 5, nós temos a unção. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A unção do Espírito Santo, né? O óleo é um símbolo do Espírito, assim como a água. E na perspectiva das ovelhas, o óleo ele era usado para o tratamento de feridas, mas ele também era usado para proteção contra insetos. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Aquele óleo que o pastor aplicava sobre a cabeça e sobre o pelo das ovelhas, ele servia em especial para proteger contra insetos. E aí existe um comentário de que vinham enxames de insetos, muitas vezes, de moscas, né? E se as ovelhas não estivessem ungidas com óleo, aquelas moscas iriam atormentar as ovelhas, e mais do que isso, isso foi um comentário que eu encontrei, né? Existem alguns insetos que entram pelo ouvido das ovelhas e que começam a se alimentar do cérebro das ovelhas. E aí isso causa uma dor tremenda, a ponto das ovelhas baterem as suas cabeças contra as pedras até estourarem o próprio crânio, racharem o próprio crânio, né? Então assim, veja que interessante, o Espírito Santo ungindo a nossa cabeça, ele nos protege de todo o ataque do diabo. Uma alusão aqui com a armadura da salvação, né? O capacete, da armadura da fé, desculpa, o capacete da salvação, né? A salvação, o Espírito Santo ungindo a nossa cabeça contra todo o ataque do diabo. Então estamos guardados, e o Salmo 23, ele demonstra como o bom pastor nos guarda em diversos aspectos. E o verso 6, ele nos demonstra, encerrando, que nós estamos guardados por Cristo para sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Durante todos os dias da minha vida eu estou guardado por Ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Isso é por favor dele, não porque eu mereça, pela graça de Cristo. Mas nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, e isso, encerrando o Salmo, é uma alusão à nossa morada eterna com Cristo. Veja que há uma conexão com o verso 4a, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O vale da sombra da morte é apenas uma passagem para essa morada, para essa habitação eterna com Cristo. E com isso nós encerramos o estudo do Salmo 23. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, para acompanhar o estudo sobre os Salmos e todo o restante do conteúdo que existe aqui no canal. Também compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, para compartilhar com eles um pouco de edificação, para estimulá-los a se inscreverem no canal. E não se esqueça também de deixar o seu comentário, faça como o Gabriel, isso é muito importante também. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.